Que maravilha, que coisa boa, que bênção estar aqui com você, que privilégio, sobretudo para tratar de um assunto empolgante. Sonhe grandes sonhos. E eu quero basear esta mensagem no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versos 26 a 28. Vamos ouvir a leitura deste texto. E disse ela: Ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Era o ano de 1952 na Nova Zelândia, quando um grande alpinista, um grande esportista, Edmund Hillary, nutriu no seu coração um sonho inédito, um sonho audacioso, o sonho de chegar no topo do Pico Everest, com mais de 8.800 metros de altitude. Edmund Hillary preparou-se para aquela grande empreitada da sua vida, mas quando ele partiu para realizar o seu sonho, ele fracassou. Meses depois, ele foi convidado para dar uma palestra em Londres, na Inglaterra, e quando ele chegou no auditório, percebeu que eles haviam colocado uma grande gravura do Monte Everest na parede. Ele entrou, olhou para a gravura, baixou a cabeça, cabisbaixo dirigiu-se à plataforma. Quando passaram-lhe a palavra, por um instante ele esqueceu o auditório, voltou-se para a gravura e disse: Monte Everest, da primeira vez tu me derrotaste. Tu não podes crescer mais, mas eu ainda estou crescendo. Da próxima vez, eu te vencerei. 6 meses depois, Edmund Hillary era o primeiro homem na história da humanidade a chegar no topo do Pico Everest, legando para nós uma lição: não desista de seus sonhos, sonhe grandes sonhos. Eu sei que você tem sonhos, todos nós os temos. Quem não sonha não vive. Quem desistiu de sonhar, desistiu de viver. Mas é provável que você já tenha perdido os seus melhores sonhos pelas estradas da vida. Talvez você já viu os seus melhores sonhos se transformando em pesadelos. Talvez você já até enterrou os seus sonhos dizendo: aqui jaz os meus sonhos. Hoje, eu quero encorajar você a tirar esses sonhos do túmulo e a crer que Deus pode fazer um grande milagre na sua vida e realizar os seus sonhos. Esse texto que foi lido retrata uma mulher que tinha um sonho legítimo, um sonho bonito, o sonho de ser mãe, mas ela é estéril. Seu ventre é um deserto, ela não pode conceber. E esta mulher, ela clama a Deus, ela ora, ela chora, ela busca a Deus, porque quer ser mãe. Naquele tempo, a esterilidade era uma espécie de maldição, era um opróbrio, era uma vergonha. E ela vive numa família complexa, num tempo difícil, chamado período dos juízes. Embora seu marido fosse um homem impiedoso, que subia à casa de Deus todo ano para sacrificar ao Senhor, era uma família disfuncional, porque Ana, embora a esposa amada, mas ele tinha uma outra mulher chamada Penina, com muitos filhos, que irritavam por demais a Ana, humilhavam a Ana. Ana subia para a casa de Deus, chegava lá os sacerdotes, não entendendo as angústias dela, como ela estava orando, balbuciando, despejando a sua alma, achou que ela estava embriagada, chamou-a de filha de Belial. Seu marido, não compreendendo toda a grandeza da sua luta e dos seus anseios, disse para ela: eu sou melhor para você do que 10 filhos, pare de chorar. Desista desse sonho.
Para de ficar buscando uma causa perdida, sem esperança. Mas Ana não desistiu. Ela perseverou, sonhando grandes sonhos para Deus. Talvez você pergunte assim: por que Deus adia os nossos sonhos? Por que aquilo que eu tanto desejo, sendo algo legítimo, Deus não me dá na hora? Por que às vezes Deus diz para mim assim: espere, espere. Ana precisava aprender algumas lições primeiro. A primeira coisa que Ana precisava entender é que o Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. A maior necessidade de Ana não era de um filho, era de Deus. Não era da dádiva, era doador. Segundo, Deus adia os nossos sonhos para nos ensinar que tudo que nós temos, tudo que nós somos, veio de Deus, é de Deus e deve ser devolvido para Deus. Ana diz para Eli assim: por este menino orava eu, pelo que o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias da sua vida. Se Ana não tivesse entendido isso, ela teria gravitado ao redor de Samuel e Samuel teria sido um ídolo na vida dela. Terceiro, por que Deus adia os nossos sonhos? Para nós entendermos que os planos de Deus são maiores do que os nossos sonhos. Os caminhos de Deus são mais elevados do que os nossos sonhos. O projeto de Deus é perfeito. O que Ana queria era apenas ser mãe. Mas o plano de Deus na vida dela é que ela fosse mãe do maior profeta, do maior sacerdote, do maior juiz de Israel, do homem que haveria de trazer de volta a nação apóstata para a presença de Deus. Às vezes você pede muito para Deus algo, e você quer, e chora, e anseia ardentemente, e Deus adia, porque nesse tempo Deus está preparando algo maior e melhor para a sua vida. Mas ao sonhar grandes sonhos, você precisa se acautelar, porque existem pessoas querendo matar os seus sonhos. A primeira pessoa que quis destruir os sonhos de Ana foi sua rival Penina. A irritava, a provocava, a humilhava. Há pessoas que não têm prazer em ver você bem. Elas sentem um prazer mórbido de ver você sofrendo. E essas peninas da vida estão espalhadas por aí. Segundo, o sacerdote Eli quis matar os sonhos de Ana, não entendendo a sua angústia, nem mesmo entendendo a sua súplica, a sua oração, chamando-a de bêbada, dentro da igreja, dentro da casa de Deus. Se Ana não fosse uma mulher madura espiritualmente, ela poderia ter se revoltado, ela poderia ter dito: nunca mais ponho os pés aqui, eu vou embora, ninguém se importa comigo, até meu líder religioso está me interpretando mal. Mas ainda o marido dela, Eucana, era um maridão, era um homem amoroso, era um homem provedor da família, dava porções dobradas para Ana porque ele a amava, mas ele era racional demais para acreditar que Deus pudesse fazer um milagre. Muito embora a história de Israel estivesse marcada por exemplos de mulheres estéreis que conceberam, como foi o caso de Sara, como foi o caso de Rebeca, como foi o caso de Raquel, ele não acreditava mais que Deus pudesse interferir milagrosamente na vida da sua mulher. Ele recomendou a ela desistir dos seus sonhos. Então, cuidado, porque os assassinos de sonhos podem estar muito mais perto de você do que você imagina. O que fazer para nutrir na alma esses grandes sonhos? Primeiro, continue crendo, apesar das circunstâncias e apesar das pessoas à sua volta que tentam desestimular você, continue crendo, continue esperando, continue orando, continue jejuando, continue chorando aos pés do Senhor, persevere em buscar a Deus. Tem gente que desiste cedo demais, que abre mão da vitória cedo demais, que desiste do casamento cedo demais,
que desiste de seus sonhos cedo demais. Persevere, lute. Eu fico olhando, por exemplo, a saga da política americana, e eu gosto muito de política e leio bastante sobre esse assunto. Franklin Delano Roosevelt estudou em Harvard, estudou na Colômbia, entrou na política, teve vitórias expressivas, mas o sonho da vida dele era ser presidente dos Estados Unidos da América. Mas aos 39 anos de idade, foi acometido por uma poliomielite e ficou paraplégico numa cadeira de rodas. Alguém disse, numa cadeira de rodas você nunca vai ser presidente dos Estados Unidos. Ele disse, eu nunca vou desistir. Foi o único homem até hoje que foi eleito e reeleito presidente dos Estados Unidos da América 4 vezes consecutivamente. Persevere, nunca desista. A segunda coisa que você precisa fazer, se você quer ter grandes sonhos para Deus, é crer nas promessas de Deus. No versículo 17 deste capítulo, ele disse para Ana, vai em paz para a tua casa e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Esse pedido é bom, essa palavra é boa, essa palavra Ana acolheu no seu coração. E quando Ana saiu de Siló, o rosto dela já não tinha mais tristeza, o brilho da alegria já invadia a sua face. Quando ela voltou para Ramá, ela coabitou com seu marido, Deus se lembrou dela e ela concebeu e deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Samuel. Lá em Siló, Deus curou a sua alma. Lá em Ramá, Deus curou o seu ventre. Lá em Siló, ela tomou posse da promessa de Deus. Lá em Ramá, o milagre se historificou na sua vida. Não escute os arautos do caos. Não escute os profetas do pessimismo. Não escute os embaixadores da incredulidade. Leia as promessas de Deus. Leia a palavra de Deus. Aproprie-se destas promessas benditas de Deus, porque em todas elas nós temos o sim e nós temos o amém. Mas, finalmente, Ana voltou às trincheiras da luta. Ela voltou para Ramá. Ela se tornou atraente para o seu marido. Ela coabitou com seu marido. Deus se lembrou dela. Deus abriu o seu ventre e ela concebeu. E ela se tornou mãe não só de Samuel, mas de outros filhos. Eu quero encorajar você a ter grandes sonhos. Não para você ser uma pessoa famosa, não para você ser uma pessoa aplaudida, não para você ser apenas uma pessoa bem-sucedida financeiramente, profissionalmente. Não para você ter o seu ego inflado, para você ser um pavão. Não. Sonhe grandes sonhos para Deus. Para você ser um instrumento nas mãos de Deus. Para você ser um canal nas mãos de Deus. Para você ser um abençoador na sua casa, na sua família, na sua parentela, no seu trabalho, na sua igreja, na sociedade. Que a sua vida possa frutificar, florescer e ser uma fonte a jorrar palavras de vida para aqueles que estão à sua volta. A minha oração é que esta meditação, esta mensagem, este testemunho, este exemplo de Ana, possa calar fundo no seu coração e você possa sonhar grandes sonhos para a glória de Deus e ver na sua vida e na sua casa os milagres da providência de Deus. Eu quero orar com você e orar por você neste momento. Ó Deus, nós te agradecemos muito o privilégio de abrir a Tua palavra, a liberdade que temos de pregar a Tua palavra. E eu te peço agora que Tu abençoes as pessoas que estão ouvindo, assistindo, para que entendam, para que recebam, para que experimentem a transformação milagrosa da Tua mão na sua vida. Aqueles nós que não são desatados pela força e estratégia humana, que Tu manifeste o Teu poder, que Tu quebres esses laços, que Tu realizes os grandes sonhos e os Teus projetos na vida de cada pessoa que está nos assistindo. Oramos para que a Tua glória se manifeste, que o Teu poder se manifeste, que haja salvação, que haja transformação, que haja maravilhas acontecendo no poderoso nome de Jesus. Amém.